o Reno, a grande artéria que alimenta o coração da Europa. Esse é um rio que mudou o curso da história. Ele uniu e dividiu o povo europeu. Por um lado, o Reno é uma rota vital de comércio, ligando países e culturas em seus 1.300 quilômetros de jornada da nascente até o mar. Por outro lado, é uma barreira entre nações, uma fronteira a ser cruzada. Através da história, o Reno conheceu batalhas sangrentas e ouviu o lamento da guerra. Mas hoje, esse rio e seu povo lutam uma nova batalha contra os efeitos das mudanças climáticas. Com o aquecimento global, o gelo alpino que alimenta o rio está derretendo mais rápido. Em menos de um século, a nascente do Reno pode chegar a nada. As poderosas águas podem deixar de fluir. E as vidas das pessoas e dos países que partilham o Reno podem mudar para sempre. Os rios e a vida. Reno. Distribuição Sinapse. Versão brasileira, Som de Vera Cruz Studios. Holanda, Alemanha, França, Liechtenstein, Áustria e Suíça. 6 países tocam as margens do Reno. Mas em sua maior parte ele é um rio alemão. O Reno é a chave da identidade alemã. Monumentos patrióticos se erguem em suas margens. No seu curso, o Reno passa por gargantas ricas em castelos, cheias de mitos e fantasias, e imortalizadas na música de Richard Wagner. Essas mesmas lendas, modificadas em nome do nacionalismo e do racismo, eram um tema ameaçador na violência pavorosa da Segunda Guerra Mundial. Aqueles dias terríveis já se foram. Mas agora outra guerra é travada no Reno. Uma luta contra o tempo. Enquanto as geleiras que alimentam o Reno continuam a encolher, há um perigo real de que a nascente do rio seque completamente. As pessoas que vivem e plantam nas montanhas próximas à geleira sabem muito bem dessa ameaça iminente. Meu pai sempre dizia que levava 10 minutos para andar da aldeia à geleira. E hoje em dia você pode andar 3 horas e ainda não chegar nela. Com o ritmo do aquecimento global, o futuro do rio mais movimentado e mais importante da Europa está ameaçado como nunca esteve. O Reno tem 2 nascentes glaciais nos Alpes suíços. Depois de sua descida tumultuada pelas montanhas, esses 2 canais se unem para formar o rio mais simbólico da Europa. Passando por vinhedos da França ao longo da espetacular garganta do Reno e pelo coração industrial da Alemanha, ele passa pela Holanda antes de finalmente alcançar o mar em Roterdã. Se estendendo por mais de 40 quilômetros de margens, Roterdã é um dos portos mais movimentados da Terra.
O delta do Reno é crucial para o sucesso econômico da Europa. Mais de 400 milhões de toneladas de cargas passam por aqui todo ano. É aqui que o Reno segue para o Mar do Norte, onde grandes embarcações carregadas de mercadorias deixam a Europa e seguem para o resto do mundo. Para manter o imenso volume de tráfego, 300 mil pessoas são empregadas no porto. Praticamente tudo aqui é controlado por computador. Até os navios navegam por radar. Mas nesse cenário estranhamente sereno, o desastre nunca está tão distante. Roterdã é mais do que um porto de transição. Ele é um complexo industrial e o mais importante polo petroquímico do mundo. Esse é um lugar muito volátil. Milhares de toneladas de matérias-primas industriais são transformadas em produtos comerciais aqui. Com imensos containers de líquidos inflamáveis e explosivos químicos alinhados na margem do rio, o fogo está sempre por perto. Quando o desastre acontece, bombeiros especialistas como Alex Truman são a primeira e única linha de defesa do Reno. Para mim é totalmente um modo de vida. É irresistível. Está no sangue. Meu pai é dos bombeiros, meu irmão e eu também. Definitivamente está no sangue. É uma escolha difícil. Em todo incêndio que Alex combate, o risco de explosão é imenso, já que mais da metade das mercadorias que passam por esse porto são de cargas perigosas. E mais, o calor feroz das chamas pode liberar partículas químicas tóxicas para a atmosfera, envenenando o ambiente e o 500 mil de residentes da cidade próxima de Roterdã. Alex e sua família estão entre eles. Se você parar para pensar, fica preocupado com as coisas perigosas que podem acontecer. Quando se concentra no que pode dar errado, você nem consegue dormir. As habilidades de Alex são tão especializadas que empresas de toda a Europa enviam seus funcionários para aprender com sua equipe na área de treinamento de desastre do porto. Esse complexo inclui até um petroleiro que é incendiado várias vezes por dia para que os alunos possam treinar como agir em acidentes industriais. Mas o perigo em sua porta parece passar despercebido para a maioria das pessoas em Roterdã. Acho que muita gente vê o que acontece em volta, mas não para pensar no que pode dar errado. Elas nem sabem o que pode acontecer. Talvez elas não queiram pensar nisso. Muitas dessas pessoas são empregadas do porto. Sem essa perigosa indústria, não haveria empregos. Mas o Reno sempre foi mais que um elemento vital da economia. Ele alimenta a cultura e a tradição. Antes de aprender a controlar o rio, pescadores falavam de mulheres, duendes e outras misteriosas criaturas que eles acreditavam viver debaixo das águas traiçoeiras. Hoje, essas histórias de pescadores se tornaram folclore, e as águas perigosas que inspiraram lendas foram domadas, transformadas em águas plácidas para a indústria.
Mas foi essa indústria que quase matou a única forma de vida que os pescadores do Reno já conheceram. Um homem que ainda pesca nas águas é Wilken den Boer. Apesar de formado em engenharia mecânica, Wilken decidiu seguir a tradição familiar da pesca. Como seu tio e seu avô, ele se especializou em pescar enguias, uma iguaria popular nessa área da Holanda. As enguias vêm do mar de Sargasso, próximo a Cuba. Elas chegam aqui no estuário do rio, sobem, crescem e amadurecem até estarem prontas para procriar. Aí fazem seu caminho de volta para o mar de Sargasso, onde se reproduzem. Mas há 30 anos, uma boa pesca como essa seria impensável por causa da grande quantidade de poluição das águas. Wilken lembra dos tempos difíceis que seu avô viveu. A poluição afetou a quantidade de peixes. Certamente nos anos 60 havia menos enguias no rio. Para Wilken, 1986 foi particularmente um ano ruim. Alguns meses depois dele se tornar pescador profissional, uma fábrica de produtos químicos rio acima do porto de Roterdã explodiu, jogando fertilizante tóxico nas águas. O rio ficou vermelho e quase todos os peixes morreram. Wilken percebeu que seu meio de vida estava em perigo. Hoje, ele é um dos 6 pescadores que restaram no negócio entre os imensos petroleiros e navios de carga do porto de Roterdã. Mas a maré de sorte pode mudar, já que as autoridades recentemente fizeram um esforço concentrado para limpar as águas. Nos últimos anos, vimos muito mais salmão. Eles tinham morrido devido à poluição. Nos anos 50 e 60, quase não pegávamos nenhum. Mas recentemente começamos a pegar de novo centenas por ano. Com o retorno dos peixes ao Reno, Wilken espera que um dia seus filhos se juntem a ele e continuem a tradição familiar. Rio acima, no entanto, o Reno e seu povo partilham um legado mais doloroso. O do sofrimento, da tirania e da guerra. No lado leste da Holanda, perto da fronteira com a Alemanha, o Reno forma uma barreira natural entre os dois países. Uma fronteira a ser transposta. Esse é um rio que ouviu a marcha dos exércitos e as explosões das bombas. Nunca o lamento da guerra foi mais forte quanto durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os aliados avançavam, Adolf Hitler usava o rio como a última linha de defesa para proteger a Alemanha e os territórios ocupados pelos nazistas. As pessoas que viviam ao longo das margens do Reno estavam no meio do fogo cruzado. Tano Pieterse só tinha 12 anos quando os alemães ocuparam a cidade holandesa de Arnhem. Ele lembra de crescer numa atmosfera de medo e suspeita, em que você olhava em volta antes de conversar com o vizinho. A ocupação teve todo tipo de consequências desagradáveis para nosso país. Perseguição, campos de concentração, assassinato e morte. Em setembro de 44, os ingleses tramaram um plano chamado de Operação Market Garden, para tentar levar a guerra a um rápido fim. Através da ação das forças aéreas em larga escala, os aliados esperavam ocupar várias pontes vitais, incluindo essa em Arnhem, permitindo que eles avançassem para o centro da Alemanha. Mas a Operação Market Garden foi um terrível fracasso. Arnhem era uma ponte muito longe, mas não sabíamos disso na época. Por levar 3 dias para deixar 30 mil paraquedistas, os ingleses perderam mais do que o elemento surpresa. Milhares de soldados aliados foram mortos. A maioria nunca alcançou a ponte.
Outros se refugiaram nas casas das pessoas e foram encontrados e mortos. Os alemães começaram a incendiar as casas que suspeitavam estar abrigando soldados britânicos. Tano, membro dedicado da Cruz Vermelha, não se intimidou com as ameaças. Quando chegamos, eles disseram, vocês tiveram sorte, acabaram de passar pelo fronte de batalha. Sim, e daí? Nada aconteceu, e essa foi a minha missão durante a Batalha de Arnhem. Simplesmente buscar comida para aqueles que tinham fugido de suas casas em chamas. Levaram 9 meses até que os aliados conseguissem cruzar o Reno e a guerra finalmente pudesse terminar. Hoje, para veteranos como Tano Peterse, a ponte de Arnhem é uma orgulhosa homenagem à sua história e à luta para proteger sua liberdade e seus lares. Para alguns, no entanto, lar e um estilo de vida familiar não são definidos por um único lugar. O lar é o próprio rio. Durante centenas de anos, essas barcaças de carga se moveram para cima e para baixo no Reno, pilotadas por famílias que vivem e são donas delas. Herr Veldman e sua esposa são de famílias de donos de barcaças e ganham a vida transportando mercadorias pelo rio. Eles cresceram na água. Eu e minha mulher, Ria, navegamos juntos desde 1984. Começamos num barco menor de 700 toneladas. Depois disso, tivemos um barco de 1.500 toneladas. E temos esse há 5 anos, com 3.000 toneladas. Navegamos quase continuamente. 18 horas, 17, 16, dependendo de quanto tempo você tem e onde quer ir. Apesar de terem uma casa em terra firme na Holanda, onde crianças vão para a escola, eles passam boa parte de sua vida navegando no conforto. Essa é a cozinha. Aqui fazemos nossas refeições no almoço e à noite. Esse é o forno e os eletrodomésticos como o micro-ondas, a geladeira e o freezer. Aqui é a sala de estar. Essa é a mesa onde comemos quando recebemos a família e os amigos. O sofá e o nosso filho Stefan. É aqui que relaxamos. A televisão e esse é o quarto do nosso filho mais velho. Enquanto viajam pelo rio, famílias em barcaças testemunham em primeira mão a história mutante do Reno e da terra por onde ele passa. Deixando a Holanda, os Veldman cruzam a fronteira para a Alemanha em direção a Duisburg, uma cidade calçada em seu passado industrial. Estrategicamente posicionada na confluência entre o Reno e o rio Ruhr, foi aqui que as fartas camadas de carvão e minérios de ferro retirados dos vales dos rios se uniram para serem transformadas em aço. No século XIX, Duisburg era uma cidade crescente e o maior porto interno do mundo. Mais de 500 mil de pessoas eram empregadas aqui nas indústrias sujas e perigosas. O aço feito em Duisburg podia ser levado pelo rio e exportado diretamente pelo mar. Hoje, a antiga usina elétrica industrial está enferrujada. Carvão e ferro não são mais a espinha dorsal da economia local. E Duisburg está rompendo as algemas de seu passado industrial de poluição. Ao invés de expelir gases venenosos, essa enorme e antiga usina de aço foi convertida em um local de lazer. O velho gasômetro se tornou uma escola de mergulho. Nada mais é produzido em Duisburg, mas ela ainda é um centro próspero de comércio. Isso marca o último ponto em terra ao longo do qual o Reno pode receber navios que seguem para o oceano. Em Duisburg,
Navios grandes devem transferir suas mercadorias para barcos menores e vice-versa. É nessa transferência e troca de cargas que a cidade ganha dinheiro. A barcaça dos Veldman é só uma das 20.000 embarcações de carga que passam por Duisburg todo ano. Quando alcançam o porto, eles descarregam o aço que estão levando. Frau Veldman tira seu Jaguar do deck e volta para a Holanda enquanto o marido refaz sua viagem com uma carga diferente. Em outros tempos, as pessoas consideravam a noção de comércio livre no Reno uma bobagem. Acima de Duisburg, os franceses e alemães, em particular, lutaram pelo direito de controlar essa valiosa rota de comércio. A cidade alemã de Koblenz tem uma longa história de disputas de propriedade. Essa confluência do rio Moselle francês e do poderoso Reno mudou de controle entre França e Alemanha várias vezes nos últimos 1000 anos. Agora, a faixa de terra que define a junção do rio foi declarada orgulhosamente alemã. Conhecida como Deutsches Eck, o canto alemão, essa popular atração turística é uma celebração ao legado de um homem, o imperador Guilherme I. No final do século XIX, Guilherme foi proclamado o primeiro imperador da Alemanha. Ele unificou todos os estados alemães anteriormente separados numa única força poderosa. Uma força que foi usada e abusada em nome do nacionalismo alemão. Hoje, a política da velha Europa é relegada ao passado. E resta aos turistas, alemães e estrangeiros, apreciarem a estátua pelo que ela realmente é. Um lindo monumento. Mas o Deutsches Eck não é o fim do legado de Guilherme I na Alemanha e na Europa. Ele e seu governo foram importantes no antigo estreitamento do canal do Rio Reno. No início do século XIX, o rio era conhecido como o Reno Selvagem, com numerosos canais e centenas de ilhas. A constante mudança de volume das águas inundava aldeias e terras férteis valiosas. Então, como parte de um esquema para controlar o rio, Wilhelm e seu governo implementaram um rigoroso processo de estreitamento do rio. Hoje, 200 anos depois, as margens do rio foram dramaticamente transformadas de uma rede de canais menores em um único mais largo, efetivamente um canal cortando a Europa. Esse rio mais profundo e mais largo permitiu que barcos do outro lado do continente se unissem e partilhassem mercadorias e culturas. Mas esse comércio livre facilita a passagem de mais do que só barcaças e suas cargas. Os barcos que passam mais livremente pelos canais carregam uma carga indesejável e potencialmente letal. Muitos barcos deixam lastros para se manter equilibrados. Enquanto viajam por países estrangeiros, eles extraem ou liberam água para regular o equilíbrio, dependendo do quanto carregados estão, transportando criaturas do rio com eles. Para o Dr. Stefan Niering, observar as criaturas que vivem em torno e dentro do Reno é um hobby. O que começou com uma fascinação de criança o levou a uma carreira de biólogo marinho. E o que ele encontra entre as pedras o preocupa. É muito interessante ver o que pode ser encontrado debaixo dessas pedras nas margens do Reno. Poucas criaturas vivem aqui. Vemos um pequeno camarão. Esse é um crustáceo que vem do Mar Negro pelo canal principal do Danúbio. É um predador e ele adora comer outros camarões que são nativos dessa região. E é por isso que ele é chamado de camarão assassino no meio científico.
A quantidade desses pequenos e mortais camarões cresceu enquanto o mapa da Europa foi mudando. O seu lar natural é a região do Mar Negro. Mas nos anos 80, essa criatura viajou pelo Danúbio e foi encontrada na Alemanha pela primeira vez em 1991. Achamos que isso aconteceu porque o leste europeu se abriu para o oeste. E isso levou a um aumento no movimento da navegação no Danúbio. Mas o apetite voraz do camarão assassino causou a extinção de muitas espécies nativas. E é impossível voltar no tempo. Criaturas estranhas e exóticas nunca se tornam nativas. Elas sempre são consideradas exóticas e são uma ameaça às plantas e à vida selvagem local. Ou se alimentam delas, ou todos se adaptam. E aí se tornam exatamente iguais às outras criaturas. É isso que chamamos de globalização do ambiente. Mais acima do rio, o Reno recebe um tipo diferente de viajante estrangeiro. Um destino turístico popular, esse trecho de rio alemão é conhecido como o Reno Romântico, cheio de mitos e lendas. Um ponto alto na trilha turística está aqui, o Rochedo de Loreley. Famoso através do folclore que diz que uma jovem, traída por seu noivo infiel, se atira para a morte. De seu túmulo na água, ela atrai marinheiros insuspeitos que, enfeitiçados por sua beleza, se distraem da navegação em um dos trechos mais traiçoeiros do Reno e sucumbem. A história da donzela do Reno reflete uma verdade histórica. Aqui, o Reno sempre foi um trecho difícil de ser navegado. As rochas ficam próximas à superfície e as correntes puxam os barcos mais leves para as águas perigosas. Muitos marinheiros perderam suas vidas. Esse não é o único folclore que une as águas do Reno aos mitos germânicos. A história de um tesouro em ouro, que dizem ter sido roubado de 3 outras donzelas do Reno, foi o que inspirou Richard Wagner a compor seu famoso ciclo operístico, O Anel de Nibelung. A beleza legendária da donzela do Reno se tornou marca registrada do ideal ariano de uma raça loura de olhos azuis. Um ideal usado como ferramenta de propaganda para o regime brutal de Hitler e para as terríveis perseguições praticadas em nome de uma pureza racial. Esse é o cemitério judeu mais antigo da Alemanha. Todos os túmulos aqui datam de antes da Segunda Guerra Mundial. E todos eles contam a história de uma comunidade grande e bem-sucedida. Essa é Heiliger Sands, na cidade de Worms. Há alguns judeus vivendo em Worms hoje, mas são imigrantes russos recentes. Os judeus alemães que fizeram de Worms seu lar desde a era medieval simplesmente foram apagados. Em 9 de novembro de 1938, os nazistas iniciaram uma onda de violência contra os judeus alemães. No espaço de algumas horas, milhares de sinagogas, negócios e lares judeus foram destruídos. Isso era chamado friamente de Kristallnacht. Kristallnacht significa noite de vidro e se refere às vitrines quebradas que cobriam as ruas. Mas também lembra as vidas destruídas dos judeus que viviam na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial.
Mais de 70 anos depois, gente de todas as crenças e culturas vivem e trabalham nas ruas de Worms. Nessas antigas vielas ecoam o som da nova vida. Há um multiculturalismo refletido nas comunidades do Reno, desde que pessoas de diversas nações foram convidadas a trabalhar na Alemanha durante a reconstrução pós-guerra. O maior grupo de residentes estrangeiros veio da Turquia. Hasan Özdemir é um escritor e poeta turco que chegou na Alemanha aos 16 anos e nunca mais saiu. Hasan é um entre 1.700.000 imigrantes turcos estimados na Alemanha. Ele vive aqui em Ludwigshafen, alguns quilômetros rio acima de Worms. No final do século XX, essa cidade cresceu rapidamente com a chegada de imigrantes turcos que cobririam a falta de trabalhadores causadas pela Segunda Guerra Mundial. Primeiro, esses imigrantes eram trabalhadores, convidados somente por um período limitado. Homens chegaram sem suas famílias e aceitaram trabalhos de baixos salários em fábricas consideradas perigosas ou sujas demais para os trabalhadores alemães. Mas, progressivamente, os imigrantes iam buscando esposas e filhos e se estabelecendo em pequenas comunidades por toda a Alemanha. Foi um processo difícil de integração. Nos primeiros anos, se desencadearam tensões entre turcos e alemães. Hoje, os imigrantes criaram um lar no interior da cidade. Muitos dos turcos que vivem hoje na Alemanha se consideram alemães de primeira geração. O termo Gastarbeiter, estrangeiro, é um termo que eu rejeito completamente. Você não deve mais chamá-los de imigrantes, porque agora eles são grande parte da sociedade aqui. Não podemos imaginar uma Alemanha sem os imigrantes. A Alemanha mudou completamente. E há uma nova geração crescendo aqui que assumiu a responsabilidade por esse país e, por causa disso, devem ser chamados de alemães. E quando você fala em estrangeiros, deve considerar os alemães também como estrangeiros, porque eles não conhecem mais a verdadeira Alemanha. Sollte man auch die Deutschen als Ausländer bezeichnen, weil sie Deutschland nicht mehr kennen. Enquanto os antigos preconceitos se esvaem, a atmosfera nessa cidade é mais de aceitação e de tolerância. Uma nova mesquita foi construída em Ludwigshafen. E gente de todas as crenças são bem-vindas aqui. Até são encorajados passeios escolares para que alunos visitem e aprendam sobre o Islã. É uma abertura que encorajou Hasan a abraçar seu novo estilo de vida. Agora, esse poeta turco, inspirado por um rio, escreve todo o seu trabalho em alemão. O Reno é um elemento muito importante para mim no sentido literário. O Reno é símbolo de movimento. O rio segue e eu posso descrevê-lo como um imigrante. O rio separa os países passando entre os povos enquanto atravessa cidades e etc. O rio está numa jornada contínua. E, enquanto muda seu fluxo, ele reúne força e cada vez vai mais rápido. Acima de Ludwigshafen, o rio que é a inspiração criativa de Hasan continua a mudar. Dessa vez, de rio alemão a francês. Aqui, as águas também formam uma fronteira longa e natural disputada entre nações. Com a Alsácia-Lorena francesa de um lado e a Floresta Negra alemã do outro,
O Reno agora divide os dois países que brigaram por suas margens por muitos anos. As comunidades nessa região tiveram que encarar as consequências. Originalmente cidadãos franceses, o povo da Alsácia se tornou prussiano depois da Guerra Franco-Prussiana do século XIX. 50 anos depois da Primeira Guerra Mundial, ele se tornou francês de novo. A família de Jean Rugel faz vinho em Riqueville, na região da Alsácia, há quase 400 anos. E eles sentiram pessoalmente a dureza de duas nações lutando por sua lealdade. Meu avô nasceu francês em 1869, mas se tornou prussiano em 1871. Em 1918, ele era francês de novo. E durante a guerra, os nazistas tomaram a Alsácia com mão de ferro e nos atacaram. Então, tivemos que nos tornar apoiadores de Hitler. Não de verdade, mas na aparência. Meu avô morreu francês de novo em 1950. Parece bem estranha toda essa mudança de nacionalidade, mas foi um grande drama familiar na época. Estávamos sempre no exército errado, sempre do lado que perde. Quando você põe os alsácios num exército, é ele que vai perder. E depois disso, voltamos aos vencedores de novo. É uma história complicada, mas, pelo menos, ela nos tornou europeus verdadeiros. Apesar de trazer uma grande crise de identidade, viver próximo ao Reno também trouxe muita riqueza ao vinhedo da família. Daqui temos uma grande vista dos vinhedos da Alsácia. À direita, o Vogue, a planície do Reno e o rio um pouco mais adiante, não muito perto. Seria perigoso. E depois tem a Floresta Negra. E, do ponto de vista do rio, é o ponto mais ao sul dele, em que a água vai para o norte. Então, é o lugar ideal para negócios de exportação de vinho. Jean Rugel e outros donos de vinhedos na Alsácia exportam a maior parte de seu vinho diretamente pelo Reno a outras partes da Europa e do mundo. Para ganhar dinheiro com vinhos, você precisa vender o produto a pessoas que têm dinheiro, mas não têm seu vinho. E para nós, essas pessoas estão no norte da Europa. Por causa do Reno, podemos partilhar nosso vinho com pessoas das terras mais baixas. Se deixar cair uma rolha no rio aqui, ela chega ao fim de sua jornada em Roterdã. Apesar de ter que mudar de nacionalidade várias vezes, a família de Jean Rugel sobreviveu como vinicultora contra todas as dificuldades. Mas seu futuro depende da sobrevivência do Reno. E o rio está sob ameaça. Não só pelo derretimento de sua nascente no alto dos Alpes suíços, mas pela poluição também. Mais acima do rio, o Reno cruza a fronteira de um quarto país. A Suíça, que também é lar das nascentes gêmeas do Reno, os rios Vorderrhein e Hinterrhein. Por ser um país que não se liga ao mar, o rio é o centro do sucesso da economia suíça. Marcando esse ponto onde o Reno entra na Suíça, está a cidade suíço-germânica de Basileia, um rico centro de comércio estabelecido nos lucros de indústrias químicas e farmacêuticas especializadas. Mas para o Rio e o povo de Basileia, o sucesso tem um preço. Irene Vigar viveu em Basileia sua vida inteira. 1986 é um ano que ela lembra claramente. Foi nesse ano que o fogo engoliu uma fábrica à beira do rio, causando um vazamento químico desastroso que deixou o Reno vermelho. Rio abaixo, até Roterdã, a poluição levada pelas águas matou a vida selvagem e devastou a indústria de pesca do Reno.
Em Basileia, onde tudo começou, o veneno também ficou no ar. Eu lembro bem. No meio da noite ouvimos as sirenes e mandaram que fechássemos as janelas. Havia um cheiro no ar. Era como ovo podre. Isso foi o começo da poluição que durou anos, até a água e o ar estarem limpos de novo. Cuidados extra especiais são tomados para testar a pureza da água do rio hoje em dia. Esse é o trabalho desses cientistas da Estação de Monitoramento da Qualidade da Água do Reno. Essa água recebe esgoto de 600 mil pessoas. Ela agora é potável quando fervida. É uma grande melhora. As coisas melhoraram agora, e há providências que devem evitar que a mesma coisa aconteça de novo. Mas alguns veem isso como pólvora dentro de uma arma. Hoje, em Basileia, há uma real determinação de proteger o Reno dos efeitos nocivos do desenvolvimento. Mas também há o desejo real de preservar a herança industrial que trouxe riqueza para a cidade. Irene é uma das líderes de um projeto comunitário que pretende fazer as duas coisas. Vivemos na área e amamos as antigas fábricas e decidimos tentar criar um ponto de encontro cultural para a comunidade. Essa velha fábrica de máquinas pertenceu a uma empresa mundialmente conhecida, mas eles se mudaram porque não havia espaço suficiente para expandir. Então deixaram o prédio vazio. Achamos que seria uma boa ideia trazer vida nova ao lugar, pelo bem da comunidade. Com uma livraria, um restaurante e até uma escola de circo, agora esse é um lugar de toda a comunidade. E o Reno está em seu coração. Esse centro está um pouco distante do Reno. E no início fomos criticados porque não era no centro da cidade. Mas acho que até aqui você sente o fluxo do rio. Da nascente ao mar, o Reno e suas águas poderosas moldam as vidas de todos que vivem nas suas margens. Mas o que acontece se o fluxo do grande Reno for reduzido, já que sua nascente derrete e pode um dia secar totalmente? É um pensamento triste que essas quedas d'águas magníficas, as maiores da Europa, possam ser reduzidas a águas lentas um dia. Aproximadamente 700 metros cúbicos de água descem por essas rochas a cada segundo, dependendo da época do ano. No verão, a nascente glacial do Reno derrete mais rápido, então a água flui com mais força. Mas, com as mudanças climáticas, as estações se confundem umas com as outras, e o gelo derrete o ano todo. Se o mundo continuar a aquecer, a geleira vai desaparecer um dia e o grande Reno pode se tornar nada além de um regato. Tudo no rio vai mudar. Sua presença física e seu papel vital nas vidas de indivíduos e países. A viagem às nascentes gêmeas do Reno sobe para uma das paisagens mais dramáticas e espetaculares do continente. Rochas íngremes alinhadas dos dois lados desse vale estreito, onde o Reno não é mais uma rota navegável. Esse é o Rio Nauta, também conhecido como o Grand Canyon do Reno, e leva à segunda nascente do rio. Esse lago pequeno e gelado é a nascente do Vorderrhein.
Mas a maior nascente do Reno é a geleira de Rhine van Horn, carinhosamente chamada de Paraíso, por causa de uma antiga lenda. É aqui que a ameaça ao rio fica bastante clara. Passada de geração a geração, a lenda fala de um pobre fazendeiro que vivia nesse vale, cuja única posse era um pequeno campo no topo dos Alpes, chamado de Paraíso. Um vizinho ganancioso roubou suas terras, mas a mãe natureza jogou seu encanto e, de manhã, o campo estava coberto por uma grossa camada de gelo, formando a geleira de Rhine van Horn e a nascente do Reno. Hoje, esse pequeno paraíso está ameaçado mais uma vez. A geleira perdeu 1/4 de seu volume em apenas 25 anos. Herr e Frau Lores viveram e plantaram em Hinterrhein, abaixo da geleira, toda a sua vida. O topo da montanha é uma terra comum. Todos são donos dos Alpes. É, toda a aldeia é dona dele. Tem um pastor lá em cima e compartilhamos. Então, não nos preocupamos desde que todos se entendam e não briguem. Quando há desacordo, é difícil. E todos precisam negociar. Não é preciso ser um especialista em ambientalismo para perceber a redução da geleira. As pessoas aqui sabem que seu meio muda rápido. Meu pai sempre dizia que levava 10 minutos para andar da aldeia à geleira. E hoje em dia, você pode andar 3 horas e ainda não chegou nela. Meu pai dizia isso na década de 20. Antes, quando chovia, ficava tudo na montanha, mas agora vai descendo tudo e há perigo de uma avalanche. E ela vem num fluxo forte durante uma semana. E depois para tudo de novo. Essa é a diferença, com certeza. E se a geleira descongelar completamente, os efeitos podem ser terríveis. A água potável na aldeia vem de uma boa nascente. Mas se nada estiver fluindo, isso aqui pode virar um deserto. Enquanto o derretimento da geleira continua, o Reno e as vidas de todos aqueles que dependem dele estão em perigo. Se a nascente do rio secar, o que será dos fazendeiros e dos pescadores? Dos países e de suas fronteiras? Das comunidades e de sua cultura? Se o curso do rio mudar para sempre, a vida nessa parte do mundo ficará irreconhecível. O Reno é um rio de estonteante beleza e de grande importância histórica. Essas águas impulsionam a economia da Europa. Desde os tempos imemoriais, o rio serve a muitas terras e povos, desde aqueles que vivem perto até aqueles que vivem a milhares de quilômetros. As pessoas lutaram para serem donas do Reno e das terras em suas margens. Talvez tenha chegado a hora dessas pessoas se unirem para salvar o rio e lutarem lado a lado por seu futuro.
com as vozes de Carlos Renato, Isabel Lira e Maurício Berger.